Bem, galerinha, para essa receita do bolo de cuscuz, né, que é o flocão de milho, eu já vou estar iniciando aqui com os dois ovos. Vou pegar dois ovos e quebrar eles inteiros mesmo. Às vezes eu costumo separar a clara e fazer o ponto de neve. Caso você queira que o bolo fique bem fofinho, aí você faz isso, né? Você separa a clara e bate aí ou na batedeira ou com o fouet, né? Que é esse negócio aqui, ó, para você fazer o ponto de neve. Igual eu já mostrei em outras receitas de bolo daqui do canal, né? Mas dessa vez eu quero um bolo mais sólido, como ele é um bolo de milho, né? Ele não precisa ficar fofinho, porque eu vou querer um bolo com mais massa. Aí eu vou colocar os ovos inteiros e já vou mexer aqui a gema junto com a clara, né? Se bem que agora sujou um pouco a colher, né? Mas vai ser assim mesmo. Aí agora eu vou estar acrescentando 3 colheres de sopa de margarina, né? Caso você tenha manteiga, você coloca a manteiga. Que aqui vai ser para dar o sabor. Não somente duas, senão vai ficar gorduroso demais. Que é um bolo pequeno, né? Se fosse um bolo maior, eu colocaria mais. 2 colheres de sopa de margarina, por suficiente. E agora já vou estar acrescentando aqui o leite. Esse leite já está cozido e está quente, né? Que é para poder derreter aqui esses ingredientes, a manteiga, a margarina no caso e o açúcar, né? Que aí o açúcar eu vou estar acrescentando aqui, ó, meio copo de 250 ml. Esse copo é na metade dele, né? No caso 150 ml de açúcar, que tá um pouquinho acima do meio, tá vendo? E aqui a gente vai mexer agora, que é para poder derreter, dissolver o açúcar e a margarina, né? Que senão vai ficar uns pedaços. Tanto o açúcar vai ficar todo em um lado só e depois derreter depois de assar. Aí vai ficar um lado mais doce ou um lado com mais margarina que outro, entendeu? Então por isso eu já coloco o leite fervido, que vai estar quente, ele morno. Aí ele dissolve a margarina, tá vendo? Aqui já tá derretendo. Para não acontecer isso, como eu falei para vocês. Olha, ó, bem rápido já derreteu, tá vendo? Só tem uns pedaços aqui, mas depois a gente vai mexendo, ela vai dissolver a margarina. Pronto, e passando assim no canto da vasilha, já está completamente dissolvida. Aí agora eu já lavei a colher, né? E sequei também para não ficar úmida, que é para poder não atrapalhar. Que agora eu vou peneirar 2 colheres de sopa de amido de milho. O amido na receita ele tem a função ali de deixar a... Será que eu consigo fazer? Deixar aqui. Que ele é para deixar o bolo mais fofo, com a massa mais pesada, né? Fofo não, com a massa mais densa, né? Que eu quero um bolo mais grosso. Então ele vai ser para encorpar essa receita. Aí agora eu vou peneirar, para poder ela ficar mais fina, ela não ficar uns bolos assim e não misturar bem na massa. Então peneirar é melhor. Pronto, peneirada, 2 colheres de sopa foi suficiente. E agora eu vou acrescentar também 2 copos de 250 ml de farinha de trigo. A farinha eu vou peneirar também, para ela não ficar com bolos, né? Ela não ficar embolada. Quando faz assim, ela fica melhor misturada na massa, para ficar uma massa mais homogênea, a gente não precisar mexer tanto. Então, a gente mexendo o bolo rapidinho aqui, a massa já vai ficar pronta. Então, por isso que é bom peneirar esses ingredientes aqui. Aí eu vou terminar de peneirar esses 2 copos aqui, né? Que no caso meio litro. E aí eu continuo. Pronto, o amido de milho e a farinha de trigo já foram peneirados, né? Veja como ficou fininho, tá vendo? E agora eu tenho o ingrediente principal que a gente vai dar o sabor, né? Que é o flocão de milho. Esse farinha de milho flocada, né? Que é conhecido aqui na minha região, a gente chama de flocão de milho, que é o que faz cuscuz, né? E aí eu utilizei aqui 400 ml da massa seca, ainda seca. Que no caso é um copo de 250 ml, mais um pouco acima da metade de outro copo, né? Que vai dar 400 ml.
Aí eu coloquei sal, meia colher de sal para realçar o sabor e hidratei, né? Molhei na água ali só um pouco, porque como é para bolo não precisa molhar muito, tá vendo? Só para ele inchar, que aqui ele vai render mais. Porque assim vai deixar o bolo fofo, galera. Se você botar somente a farinha de milho ali pura, assim, do jeito que você tira do pacote, ele vai inchar somente depois de assar e vai ser bem pouco. Aí vai ficar um bolo ressecado. Para ele ficar um bolo molhadinho, esse é o segredo. A gente hidratar ele antes de colocar na massa, certo? Agora vai ser só misturar isso tudo aqui. Aí agora eu vou misturar tudo bem, né? Com a colher de pau aqui e depois mostrar a massa para vocês. Mexer por aproximadamente 2 minutos para fazer uma massa bem homogênea. Aí com a massa já pronta, agora eu peguei um pedaço de guardanapo pequeno, né? Molhei com óleo para untar a forma. E tem em todos os lados, essa parte do meio, a parte do fundo e as laterais aqui, ó. E agora eu coloquei a farinha de trigo, né? Isso aqui vai evitar com que o bolo grude na forma e facilitar da gente desenformar depois de assar. E girando ela assim, ó. Assim é a maneira mais fácil de você untar nas laterais da forma, né? Aí eu vou só untar agora essa parte de cima aqui e vai estar pronta. E hoje eu vou estar preparando no fogão a lenha. Já preparei aqui as brasas, coloquei essa grade, tá vendo? Fechei ali com a pedra na frente para conter a temperatura, deixar aqui no meio da forma. E aí eu vou assar por 35 minutos, de 35 para 40. Esse é o tempo dele assar. E aí eu vou estar colocando essa tampa aqui por cima, ó. Que aqui ele tem um espaço dele crescer, né? Como ele vai fermentar, ele vai crescer. Aí por isso a gente deixa um pouco a forma com faltando assim os 2 dedos para poder completar. Esse é a quantidade ideal que você deixa na forma. Aí caso você for fazer no fogão a gás mesmo, comum, você deixa a 200 graus de 30 a 40 minutos. Então você vai observando, após ele dourar na parte de cima, ele já está assado. Uma dica também é que o bolo depois, assim que ele exala aquele cheiro na casa, vai ficar com aquele cheiro de bolo assando, né? Aí após ele exalar o cheiro, aí você marca 5 minutos. Aí depois ali já está assado, certo? Essa é a dica. E esse aqui foi o resultado, galerinha. Acabei de tirar do forno. Foi exatamente aqui 32 minutos, né? Porque assim que cheirou, com 30 minutos, deixei só 2 minutos lá, porque eu gosto de bolo um pouco mais molinho, né? E aí olha como ele inchou, tá vendo? Ele completou a forma e tá bem assado agora. Depois vai ser só desenformar e aí eu vou estar fazendo ainda uma cobertura para ele. E olha aí o resultado após desenformado, galerinha. Não queimou nada, tá vendo? Ficou soltinho também. Então só umas pontinhas assim que eu de cima mesmo, que eu desgrudei da forma com a faca, mas foi pouca coisa mesmo. Mas ele ficou perfeito mesmo, olha pra isso. Parte de cima, tá vendo? E agora eu vou estar fazendo a cobertura dele. Aí, galerinha, para a cobertura, eu utilizei aqui 150 ml de leite. O leite foi o que eu já tinha cozinhado junto com o que eu usei na receita, né? Então é um copo de vidro um pouco acima do meio. E aí eu coloquei uma colher de sopa de amido de milho peneirado, que é para ele ficar fino, né? 3 colheres de sopa de açúcar. E aí você coloca a seu gosto, né? E coloquei também 2 colheres de sopa bem cheia de achocolatado em pó. O amido de milho ele vai engrossar o creme, fazer uma espécie de creme, né? Para dar cobertura, para não ficar líquido. E é isso. E aí eu coloquei no fogo, foi rapidinho, só até engrossar. Você deixa seu gosto ali, o ponto que você quiser, né? Eu esperei engrossar só um pouco, porque aqui depois de secar ele vai ficar durinho também, né? Aí é bom deixar ele um pouco mole assim, porque ele espalha melhor na cobertura do bolo, né? E aí quando ele esfriar, ele endurece, fica durinho assim. Você pode levar na geladeira se quiser depois.
Aí aqui é o opcional, né? Você coloca se você quiser. Porque, na minha opinião, o bolo de milho, uma das melhores coberturas que tem é do chocolate, né? Um sabor que combina muito bem com o milho. Pronto, aí aqui tá a nossa cobertura. Ficou bem mais bonito agora, né? E acabei de cortar um pedaço para agora a gente ver como ficou por dentro, né, galera? E ele ficou do jeito que eu queria, com a massa pesada. Aí caso você queira um bolo mais fofinho e de massa leve, né? Ele vai ficar assim, daquele bolo que a gente mastiga e ele dissolve na boca, né? Que é o bolo fofinho. Aí você utiliza somente um copo de 250 ml de farinha de trigo. E não utiliza o amido de milho. Como eu coloquei as 2 colheres de sopa do amido de milho e 2 copos de farinha de trigo, você viu como a massa ficou bem grossa, né? Então ele ficou um bolo, ó, só aqui já tô sentindo, ele tá bem pesadinho. Porque eu gosto de bolo assim, né? Às vezes eu faço um bolo fofo, mas a minha preferência é um bolo assim, porque ele enche mais a barriga. E olha como ficou bem assado, tá vendo? Amarelinho. E olha como ficou ele, ó. Aí, ó, macio, tá vendo? Ele não tá, claro, aquele bolo que dissolve na boca, que é um bolo mais grosso, uma massa mais densa. Mas bem assado, bolo do jeito que eu gosto. Ficou muito lindo mesmo. E ficou bem gostoso também.